Olá, eu sou Ezequiel Redi e conduzo o projeto do portal O Extensionista. Fique por dentro dos principais conteúdos e pesquisas em extensão rural no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos trabalhar uma questão, um dueto muito importante relacionado entre teoria e prática. Afinal, a teoria é diferente da prática ou a prática é diferente da teoria? Há semelhanças ou diferenças entre a teoria e a prática? Então, nós vamos trabalhar exemplificando em cima de um contexto real, de um caso prático relacionado aos sistemas agroalimentares. Ou seja, nós fomos a campo no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, onde agricultores familiares produzem arroz orgânico. E dentro dessa realidade do arroz orgânico, da produção de arroz orgânico dos agricultores da região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos fazer essa contextualização, rápida contextualização de um caso prático relacionando teoria e prática. Há diferenças ou há semelhanças? Então, o nosso problema prático, nosso grande questionamento é: você acredita que a pesquisa está distante da prática? Ou ainda, você acha que há falta de conexão entre o que é pesquisado e o que realmente é aplicado na extensão rural no Brasil e no mundo? Se você já se fez essas perguntas, fica nesse vídeo que eu vou resolver essa situação para você. E o nosso case de estudo envolve uma pesquisa com os agricultores familiares e nosso objetivo era, naquele momento, sistematizar, analisar como acontecia o sistema agroalimentar do arroz orgânico, que era conduzido pelas famílias agricultoras, e como elas davam esse acesso ao mercado, mercados públicos e mercados privados. Estavam localizados numa região privilegiada do estado do Rio Grande do Sul, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Então, esses agricultores produzindo arroz orgânico, o que a gente encontrou de semelhanças e diferenças e o que isso impactou para nós compreender a relação entre teoria e prática. Então, a nossa proposta de análise aqui é que há presença de elementos semelhantes entre os documentos orientadores da extensão rural, que visam o retorno dos agricultores aos mercados dinâmicos, os pesquisadores que falam sobre as redes alternativas de alimentos e as lideranças de agricultores. Nós advogamos aqui que há semelhanças, então, o que a teoria diz, o que as orientações institucionais falam e o que os agricultores pensam e anseiam, certo? Vamos lá? Então, aqui nós vamos apresentar 3 situações para vocês, em que a gente conversou com os agricultores, questionou, interrogou, compreendeu a realidade desses agricultores e o que a gente confrontou com a teoria. Se essas questões elas são semelhantes ou elas são dessemelhantes, se elas são parecidas com a pesquisa ou não são parecidas com o que a pesquisa está dizendo. Então aqui a gente faz 2 aproximações. Do nosso lado esquerdo, vocês vão ver as características apontadas pela pesquisa, ou seja, pelos pesquisadores da área. E do nosso lado direito, nós vamos perceber as características e ambições apontadas pelos agricultores, lá no seu caso prático do arroz orgânico na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul. São falas dos agricultores e depois a gente juntou e sistematizou e fez esse confronto. Bom, em relação ao que os pesquisadores apontam, a gente tem que o consumidor preocupa-se com a saúde, o conteúdo nutricional e a crescente consciência em relação aos aspectos ambientais relativos à produção de alimentos. Essa afirmação foi feita por Spargarém, Vivante e Osterweg em 2007.
Do nosso lado direito, nós temos as características e ambições apontadas pelos agricultores no nosso trabalho de campo. O que eles dizem? Nós vamos fortalecer o trabalho no apego do produto, no fato de ser orgânico, ecológico, que respeita o meio ambiente, mas também o fato de ser produzido pela agricultura familiar. Vejam só, os agricultores comentam aqui que eles estão produzindo um arroz orgânico. Os consumidores, dito pela pesquisa, pretendem um produto com conteúdo nutricional bastante elevado. Vejam que aqui já há semelhanças. Em relação à pesquisa, ainda se apontou que os aspectos ambientais são importantes. O que os agricultores comentaram? Que estão produzindo um produto que respeita o meio ambiente, além do fato de ser produzido pela agricultura familiar. Então aqui a gente encontrou várias semelhanças, o que diz a pesquisa e o que diz os agricultores. Vamos então para um próximo exemplo. O nosso segundo exemplo aqui fala das características dos pesquisadores. Vejam só o que Reardon e Verdaguer, 2003, falam. Os supermercados oferecem grandes oportunidades, instigando para a ampliação do mercado de consumo e sendo a porta de entrada para o caminho que conduz a mercados dinâmicos nas áreas urbanas e nas classes médias. E agora nós temos as considerações dos nossos agricultores. A intenção dos agricultores, após consolidar a produção e a agroindustrialização do arroz, porque os agricultores da região metropolitana que produzem arroz orgânico já estavam na fase de agroindustrialização e criação da marca, é atingir as cadeias de circuito longo, como as grandes redes de supermercado, produtor-rede, garantindo uma demanda contínua, garantia de venda. Ou seja, os agricultores se preocupam muito com a questão da segurança. A segurança que você vai produzir e que vai conseguir comercializar o seu produto. Se de um lado, Reardon e Verdaguer apontam a questão dos supermercados como grandes oportunidades, no lado do campo prático, os agricultores apontam que eles querem atingir as grandes redes de supermercados, que isso vai dar garantia para eles. Mas, ao mesmo tempo, os agricultores não querem descartar o canal direto de comercialização, ou seja, as cadeias curtas da relação produtor-consumidor. Entendam aqui cadeias curtas como as feiras livres e as vendas diretas produtor-consumidor em que há o contato. Vejam, tanto o lado da pesquisa quanto o lado da prática aqui também há semelhanças. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Características apontadas pelos pesquisadores. O Pecuer, que é, de fato, um dos grandes pesquisadores sobre desenvolvimento territorial, ele vai sugerir que a saída para a economia contemporânea consiste em diferenciar os produtos para que se tornem específicos, posicionando-se em condição diferenciada diante da concorrência. A vantagem comparativa num contexto de globalização torna-se uma vantagem diferenciadora, sendo conveniente numa lógica territorial não se especializar, mas preferencialmente escapar das leis de concorrência quando elas se tornam impossíveis de ser seguidas. Então, Pecuer vai comentar a importância da diferenciação e do território, das especificidades de agregação de valor. Vamos ver o que diz os nossos agricultores aqui do nosso lado direito. Bom, é claro que estamos localizados em uma região privilegiada, ou seja, dimensão do território, que afirma Pecuer. Essa região privilegiada que facilita a inserção do nosso produto para os consumidores. Os agricultores têm consciência disso. Estamos com foco no arroz orgânico, mas temos outros produtos como o leite e a horta. Ou seja,
O Pecuer diz: não é interessante se especializar. Os agricultores têm um produto do arroz orgânico como carro-chefe, mas eles também têm outros produtos e estão visualizando essa questão. Então, mais uma vez, prova-se que há semelhanças do que a teoria diz e o que a prática nos mostra. Então agora vamos para as nossas considerações finais. Primeiro, o apelo social. O apelo social está diretamente relacionado com a confiança e informação que, na abordagem dos autores da nova sociologia econômica, tratam de relações sociais enraizadas em convenções, regras implícitas, em normas de conduta e em laços de cooperação, reciprocidade e confiança, firmados através de contratos ou não. Portanto, os agricultores entendem importante a questão da confiança e da informação, assim como os autores da nova sociologia econômica também assim compreendem a importância dos laços de cooperação, reciprocidade e confiança. Ou seja, mais uma semelhança aqui. Então, essa questão desse vídeo de hoje vai mostrar que há muita proximidade entre a pesquisa e a prática. Há muitas semelhanças. O que é feito na pesquisa e o que é feito na prática. O que é explicado na teoria e o que é explicado na prática. Portanto, temos que desmistificar essa falácia que a teoria não representa a prática. Na verdade, isso é uma falácia. Porque, às vezes, a prática que você está é diferente de quando foi construída essa teoria. E cabe lembrar aqui que toda pesquisa é feita em cima de um ou mais casos práticos. Talvez a pesquisa não possa ser generalizada a todos os casos práticos existentes no mundo, mas em boa parte deles é claro que é possível fazer determinada generalização, talvez não a 100%. Portanto, a realidade dos agricultores que produzem produtos orgânicos, em especial o arroz, na região metropolitana, talvez não seja a mesma realidade dos agricultores que produzem arroz orgânico na Amazônia. Portanto, é importante compreender que há diferenciações e que a pesquisa ela é feita em alguns locais e essas talvez não possam ser integralmente generalizadas. Mas, por outro lado, há elementos que podem ser passíveis de generalização. Então, é muito importante que se saiba diferenciar e espacializar a questão da pesquisa, onde ela é feita, onde ela foi analisada e interpretada, e claro, muito importante se for uma pesquisa realmente séria, que analisou integralmente os dados práticos de campo e com isso conseguiu produzir resultados que impactam realmente a vida da sociedade. Então, se você quer saber um pouquinho mais das especificidades do sistema agroalimentar, do arroz orgânico e o acesso a mercados públicos e privados na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, eu convido você a acessar o livro Questões Agrárias em Foco 2. Eu vou deixar o link desse livro, onde nós temos um livro que aprofundamos essas questões relevantes da contribuição dos mercados alternativos na agregação de renda dos agricultores familiares. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal.